Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Duailib, eu sou professor do curso de Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e meio que mostrando para vocês o quanto é importante uma parte do estudo dos alimentos pensando nas questões ambientais. Quando você fala em alimentos seguros, né, certamente você esquece que esses alimentos são irrigados, são tratados, são lavados, né, e muito relacionado com o quê? Com a água. Ao mesmo tempo, o que diferencia o nosso curso uma das disciplinas é a minha disciplina, é que ela trata especificamente do quê? De questões das legislações ambientais, sejam elas nacionais como regionais. Ao mesmo tempo, as legislações ambientais nacionais são aquelas como água, questão dos resíduos sólidos, a questão do ar, a questão da poluição em si, o que faz do alimento muito mais seguro, desde o campo até o final na mesa, mas lembrar que a água, muitas vezes, que é tratada com uma forma muito leviana, pensando apenas na água potável, a água tem que ser, acima de tudo, o quê? Uma água boa, conforme a sua necessidade. A gente pensa muito dos rios, nas florestas, né? Mas esquece que muitas vezes os rios e as florestas são abastecidos por mananciais de água, onde a qualidade da água tem que estar apropriada ao uso dela. Lembrar também que na produção industrial, seja qual ela for, por mais que a gente seja industrializado e tenha essas preocupações, um dos maiores problemas, aonde eu vou jogar aquele lixo? É importante lembrar que o lixo é inevitável, a gente tem apenas pensar nos princípios básicos, baseados nas legislações, ao mesmo tempo pensar que o lixo pode ser reduzido, pode ser reciclado ou até pode ser o quê? Reutilizado. Seguindo alguns princípios de bom senso, mas acima de tudo o princípio do que a regra manda. E muitas vezes a gente fala, onde eu vou jogar esse lixo? Ora, o que eu vou fazer com esse lixo? Então a gente pensa assim, agora a gente vai jogar esse lixo em qualquer lugar. Antigamente se tinha os lixões, hoje pouca gente sabe que existe a chamada Lei dos Resíduos Sólidos no Brasil. Existe a ideia do quanto você é responsável. Uma empresa, seja ela um pequeno restaurante, seja ela uma indústria, ou seja ela um agricultor, ele tem uma responsabilidade compartilhada. Então, o profissional que trabalha com alimentos sabe da sua responsabilidade, da segurança do alimento, mas sabe principalmente da responsabilidade que você tem com o local onde você vive, onde você produz. É essencial o profissional que estuda a vigilância sanitária saber que muitas vezes não só a sua qualidade desse alimento, mas lembrar principalmente que quando você vende alguma coisa, você tem que vender com diferenciais. E esses diferenciais, seja para o mercado interno ou para o mercado externo, são as questões ambientais. E nada pode ser, eu acho que. Não, as coisas têm que ter baseadas em números, quantitativamente, não só qualitativamente. O que significa quantitativamente? Nas questões ambientais existem dados epidemiológicos. O quanto eu posso melhorar a qualidade do alimento, no que eu produzo em termos de qualidade de água, no que eu produzo em termos de esgoto, ou no que eu produzo em termos de resíduos, no que eu produzo nas questões de quê? O chamado esgoto. Né? O esgoto, por exemplo, é uma responsabilidade de quem produz esse esgoto. O esgoto é baseado no quê? Naqueles líquidos que vão ser eliminados e que devem ter, de certa forma, uma diminuição para que os impactos ambientais não ocorram. É tão grave isso que quando a gente pensa no século passado, século XX, a gente sempre pensou na tecnologia que a gente poderia e na informação e no conhecimento que nós tínhamos. Hoje já não, nós temos muito conhecimento, sabemos dos malefícios e dos benefícios, mas principalmente a gente está vivendo hoje um século XXI pensando na qualidade de vida que a gente vai ter. Ora, não adianta eu comer muito bem, não adianta eu ter um peso ideal, não adianta eu ter uma distribuição e uma variedade de alimentos adequados, não adianta eu não ter esses alimentos contaminados ou não, se a gente só se preocupa individualmente. E dentro da vigilância sanitária, a gente tem a preocupação. Sejamos nós, qualquer profissão, uma questão do entorno da gente. Por quê? Muitas vezes,
Conforme você manipula, como é que você joga, como é que você capta, como é que você descarta, você também faz uma coisa que poucos discutem hoje, que é o aumento de pragas. As pragas, né, pode ser desde um simples coelho, né, que lá vai atacar a sua plantação, a sua produção de alimentos no campo, como pode ser as temíveis e as nojentas ou até as perigosas, né, baratas, ratos e outros pequenos animais que vão, de certa forma, estragar seu alimento, contaminar seu alimento, trazer para dentro do seu estabelecimento, ou dentro, até da sua casa, bactérias, vírus, sujeiras que vão fazer do seu alimento um alimento inadequado. Seja ele na sua casa, né, que é uma coisa caseira e muita gente acha que o caseiro é mais seguro, como pode ser na sua indústria, onde a preocupação sua não é só com um ou dois indivíduos, mas sim com uma comunidade inteira que vai consumir aquele alimento. O mundo está sendo exigente porque sabe muito bem que os riscos de doenças, os riscos do malefício fazem, né, o risco não de uma pequena população, mas de uma grande população. Hoje, com o mundo globalizado, com o transporte em todos os setores, em todas as áreas, em todas as instâncias, o quanto o alimento tem que estar de forma muito bem adequada na sua produção para que essas pragas, que a água que foi utilizada, que os resíduos que foram produzidos não sejam elementos de não só para que o alimento não seja bom, mas para que ele não corra risco de estarem contaminados de algum jeito. Ora, nós vivemos em cidades, principalmente, as indústrias estão voltadas a grandes centros, e esses grandes centros recebem esses alimentos todos os dias. Então, existe lá os prazos, as regras, as normas, os rótulos, mas fundamental que quando é produzido, é conservado, é transportado, ele não carregue com ele problemas que estão relacionados não ao processo, mas sim ao todo, ao que em torno dele, e que possam, de certa forma, prejudicar a qualidade do alimento. Então, quando a gente pensa em alimentos, a gente pensa na água que pode produzir, na água que irriga, na água que vai contaminar o solo, né? Nos resíduos que são descartados depois do processo, das pragas, que são diversas, e para muita gente não sabe, praga pode ser qualquer coisa que tenha alto número do mesmo indivíduo. Então, se você parar para pensar, a natureza é muito bonita, muito ampla, mas você odeia alguns tipos de animais. Barata, mosca, besouro, aranhas, muitas vezes. Não que eles sejam perigosos, mas que na grande quantidade que eles aparecem, eles podem se tornar perigosos. Não que eles sejam ruins, muita gente considera animais inúteis, mas a gente diz para vocês que eles são úteis, mas um número adequado, número certo, no local certo. Uma cidade hoje, por mais bem organizada que seja, ela hoje se preocupa muito com o quê? Com a distribuição de água para as pessoas, a captação dos chamados efluentes, dos resíduos líquidos, da coleta adequada do lixo, do transporte desse lixo, que a gente chama de resíduos, né? Onde eu vou colocar esses resíduos. Hoje se discute, a gente mostra para vocês no nosso curso o que é um aterro sanitário e o que é um lixão. O que um aterro sanitário nos traz de bem e o que traz de mal. Porque é muito fácil, né, ouvir outras pessoas que não têm a mínima noção do que seja isso, e a partir desse momento você vai começar a ter uma forma mais crítica e científica do que seja isso, do que seja responsável, né, o que é certo. É claro que nós estamos passando por um processo de transição que do século XXI, justamente a preocupação nossa é que não haja o chamado desequilíbrio. Parece muito amplo, muitas vezes, para um profissional que trabalha só com alimentos. Ora, mas é o alimento essencial que faz com que as pessoas tenham de qualidade esse alimento e que possam, de certa forma, diminuir quase que todos os riscos. A gente ouve muitas vezes que um certo animal, uma certa praga, um certo inseto, um certo roedor apareceu naquele mercado, ou apareceu na sua casa, ou apareceu no distribuidor, ou surgiu de uma caixa. Então, a gente fica horrorizado, porque o controle é uma questão
é uma questão contínua. Muitas vezes a gente não pode usar qualquer produto para combater esse roedor ou essa praga. A gente tem que se preocupar acreditando que as empresas locais de tratamento de água, de esgoto sejam adequadas, mas você tem que se garantir. Como? Através do quê? De compromissos contínuos do que de controle de qualidade. Então, quando você vê um roedor aparecendo, você, de certa forma, facilitou a entrada dele. Quando você vê a sua água contaminando, você acreditou sem acompanhar. A gente tem que acreditar, mas a gente tem que estar sempre preocupado em, de certa forma, que a qualidade seja boa. Quando um trabalhador da sua área, que trabalha numa indústria, que trabalha num restaurante e que muitas vezes está num ambiente estritamente quente, poluído, de certa forma você é responsável porque não só o alimento, mas quem trabalha com o alimento tem que estar num ambiente que seja não poluído e que tudo isso está voltado ao quê? À doença. Então a gente está muito preocupado com a doença, mas não está preocupado com o quê? Como evitar essa doença. Ora, ao mesmo tempo, dentro da nossa disciplina, existe uma preocupação que nada pode ser do acho. O que é acho? Acho é uma coisa que você não tem certeza. Você tem que saber justamente o quê? Fazer que seja através de dados. Por isso que a gente diz que a questão ambiental e a questão epidemiológica são fundamentais, porque a epidemiologia numera isso. A questão ambiental, você percebe isso através do conhecimento.